pessoal, aqui mais um programa Bate Pronto, hoje com o secretário de Justiça e deputado Alírio Neto, dando o prazer de sua visita, nos honrando, e é o primeiro secretário do governo do Novo Caminho a comparecer nos nossos estúdios para falar, segundo ele, de tudo. Secretário, deputado, artista, Alírio Neto, muito obrigado pela presença. Em primeiro lugar, como anda o trabalho da Secretaria de Justiça do GDF? Bom, primeiro quero agradecer o convite, pode ter certeza que para mim é uma honra ter a oportunidade de participar de um projeto que eu tenho certeza que será de muito êxito aqui no Distrito Federal e de uma importância fundamental, porque nós precisamos em Brasília de um jornalismo e de uma mídia que seja transparente e sincera. E pelo jeito, pelo que eu já percebi aqui, pela história do grupo, a gente percebe isso. Bom, a Secretaria de Justiça, ela é uma secretaria que já existia no governo anterior e que eu tive a oportunidade de participar. Ela sofreu algumas modificações nesse novo governo, exatamente, essas modificações exatamente pleiteadas pela minha pessoa, quando da negociação para a ocupação desse espaço. Eu, há 10 anos, faço um trabalho de enfrentamento às drogas pessoal, um projeto pessoal, tive problemas familiares com isso e pesquiso. Além de trabalhar há mais de 30 anos aproximadamente na repressão ao tráfico, há 10 anos eu passei a estudar a questão da dependência química. Então eu queria que Brasília tivesse um projeto de enfrentamento que fosse intersetorial. E convencemos, fizemos um acordo com o governo na época, e esse projeto foi feito, lançado em agosto de 2011. Esse projeto tem 15 secretarias, mais a Codeplan, e ele foi tão bem elaborado, tão bem pesquisado, que levou 6 meses para ficar pronto, que, para você ter ideia, o governo federal copiou quase que identicamente, muda somente as nomenclaturas. Onde nós falamos de segurança pública, ele fala de autoridade, onde ele fala de saúde, ele fala de tratamento, né? Mas a parte de prevenção ele manteve. Então, se você pegar o projeto de enfrentamento da droga do governo federal, você vai ver que a cópia é idêntica do decreto do Distrito Federal. E esse projeto, graças a Deus, ele, claro, vem caminhando, vem numa crescente, e eu acredito que é um projeto de grande importância para a sociedade brasiliense. E que já mostra alguma importância no Brasil. Com outras áreas, a gente tem N serviços, N projetos da Secretaria de Justiça, que ela tem. Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania é um leque muito grande, né? Para você ter ideia, nós lançamos o primeiro PROCON digital do Brasil. É inimaginável que, em 2012, os PROCONs no Brasil não utilizassem a questão da tecnologia, da comunicação em massa através das redes sociais. Hoje nós temos o PROCON digital. Secretário, a gente tem visto no dia a dia que a gente acompanha junto à população, que está acontecendo uma reclamação generalizada da população em relação aos serviços do GDF como um todo. A sua secretaria tem se destacado em relação às demais na qualidade do atendimento, nos trabalhos executados, nessas próprias ações que são copiadas pelo governo federal. O que é que diverge na linha de atuação da Secretaria de Justiça, das demais secretarias e do marasmo, vamos dizer assim, que se observa no Novo Caminho de forma generalizada? Olha, acredito que, obviamente, não podemos negar que temos dificuldade, o atual governo, estão nas pesquisas, está na rua quando a gente conversa. Eu não me furto a debater esse assunto, tanto que te disse quando começasse o programa que você poderia falar sobre o que quisesse. Obviamente, eu estou responsável por uma pasta. Dessa pasta eu posso responder, né? Sobre o trabalho dos outros, eu acho que a responsabilidade de condução do governador e com cada acordo político, com cada grupo político, com cada partido político, é que tem que ter a sua responsabilidade. Na minha opinião pessoal, se é isso que quer falar, a opinião do cidadão Alírio, não do secretário Alírio, do cidadão Alírio, eu acho que faltou também, com a crise política que nós tivemos, que foi muito grande, faltou a manutenção de quadros que tivessem a memória do serviço público do Distrito Federal. Hoje, nós sabemos que o serviço público, a sua forma de gestão foi feita na Constituição brasileira de forma que cada autoridade, cada seção, cada chefe de setor, ele tem que dar a sua carimbada. Isso, de uma maneira ou de outra, na tentativa de
organizar o trabalho, mas também na tentativa de conter a corrupção, porque você delega poderes para várias pessoas, teoricamente você dificulta um conluio para praticar a corrupção. Por outro lado, a perda, quando a gente teve a crise de Brasília de Caixa de Pandora, de N pessoas com experiências administrativas, se você analisar não só no universo administrativo, mas também no universo político, trouxe um prejuízo de memória na gestão pública do Distrito Federal. Então nós temos muita dificuldade hoje de encontrar mão de obra qualificada, que tenha experiência, que entenda como funciona a máquina pública. A gente observa, dentre outras coisas, que o fato, e aí é uma questão, uma avaliação que eu gostaria que o senhor fizesse também, o fato do senhor ser deputado eleito, já ter demonstrado, inclusive no governo anterior, demonstrou e ter tido uma postura de independência em relação a malfeitos, em relação a contrariar alguns interesses. Talvez esse aspecto fortalece o secretário, fortalece aquele que está à frente de uma pasta. Essa é uma opinião que eu vejo como analista, como jornalista. Isso facilita o desempenho daquele que está à frente de uma pasta? Obviamente facilita, né? A questão do contexto político que se construiu em toda a crise do Distrito Federal, não posso negar que ajudou algumas pessoas. A gente teve eleições aí que, para deputado federal, tivemos a eleição do Recurso, que é algo espetacular em matéria de numeração. A eleição do próprio Patrício, do Paulo Tadeu, toda aquela crise política construiu algumas pessoas no universo político que conseguiram, de alguma forma, tirar um proveito ou ter vantagem, ou conquistar vantagem, do jeito que queira colocar, em toda a crise que aconteceu, que nós temos que respeitar, porque a opinião pública foi feita da forma mais democrática possível, que é o sufrágio universal, através do voto. Obviamente que no meu caso específico, todo mundo sabia que eu tinha uma aliança muito forte no governo passado, inclusive fui presidente da Câmara, mas uma aliança muito forte, e nos momentos de crise eu deixei isso muito claro, que tinha um compromisso principalmente com o que era de melhor para Brasília. E até o momento em que eu tentei ajudar, até o momento que eu vi que era possível se ajudar, porque também eu conheci o projeto profundamente, e nós vemos até hoje o projeto do governo anterior, que naufragou por algum motivo na questão ética, mas que na questão operacional administrativa mostra frutos até hoje. Boa parte daquilo que a gente vê hoje está acontecendo. Isso, de alguma forma, me alçou numa experiência política muito boa, né? E, ao mesmo tempo, eu tive um resultado eleitoral muito bom para quem estava no olho da crise, no caso. Eu fui presidente da Câmara, estive na CPI, fui o primeiro parlamentar da base a pedir ao ex-governador Arruda que ele procurasse um outro caminho, que não fosse se manter no poder. Enfrentei de frente o denuncismo barato do Distrito Federal, todo mundo sabe do que eu estou falando, e me permitiu ser eleito novamente e está exercendo um cargo na Secretaria de Justiça e ter um mandato de deputado. Eu me sinto tranquilo com relação a isso. O senhor falou de duas coisas muito interessantes. A presidência da Câmara e falou do governador Arruda. Recentemente eu analisei uma pesquisa que corre nos bastidores da política local e chega-se à conclusão que a população do GDF, a população do Distrito Federal, melhor dizendo, ela perdoou o ex-governador Arruda. Isso é textual. O senhor concorda com o que a população fala? Na verdade, eu não entendo que a população do Distrito Federal tenha condenado o ex-governador Arruda. Eu entendo que a gente teve um mundo político construído naquele momento que abriu uma crise que, de fato, de alguma forma, ele herdou do governo anterior e que o mundo político, que naquele momento, naquela conjuntura, se lançou contra ele. Porque eu te pergunto, nós tivemos N crises já nesse atual governo e não nos vemos tanta voracidade para cobrar a postura como aconteceu naquele governo anterior. Agora, de fato, a gente